Não, primeiro é parabenizar o Simpro, né? Se não há diálogo dos governantes, porque é preciso ser dito aqui logo de início, que não há nenhum canal de diálogo dos governantes. O secretário estadual de Educação, por exemplo, não chama em nenhum momento os sindicatos para discutir, os estudantes para discutir. A comissão de educação da LERJ ele não frequenta, não costuma frequentar, e quer, num momento de crise como esse, administrar a educação do Estado do Rio de Janeiro pelo WhatsApp. Então, se não há diálogo entre os entes que governam os municípios, o Estado, o país, que haja um diálogo franco, honesto e fraterno entre os trabalhadores e principalmente entre os trabalhadores de educação. Então, quero já de início parabenizar a iniciativa. Nós estamos tendo várias iniciativas juntas, né? O Elson participou nessa semana mesmo, na discussão que a gente fez no CEP, e a gente está também discutindo nós não somos da área de saúde, então é preciso, e estamos fazendo isso, buscando as universidades, a Fiocruz para debater, porque a gente quer debater o seguinte: não se trata de quando nós vamos voltar, se trata em que condições ou quais condições para um retorno. O que a gente está vendo, e é muito interessante a fala do João Batista, né? Porque ele compara essa conjuntura com uma conjuntura de guerra, né? Talvez estejamos na pior conjuntura já vista nesse país. Pior do que em 30, pior do que em 45. Nós já superamos o número de mortes da gripe espanhola. E o que prevalece hoje na nossa categoria de profissionais da educação, eu vou falar para vocês, é o pânico, é o medo de um retorno precipitado. E por isso, vou saudar a fala do Oswaldo, que se justifica nesse momento a greve pela defesa da vida. A direção do sindicato, do CEP, para quem não conhece, o CEP é o Sindicato de Profissionais de Educação da Rede Pública Estadual e Municipais. Nós faremos greve para preservar a vida dos profissionais de educação. E é preciso trazer dados, né? É preciso, inclusive, olhar a conjuntura que a gente vive. O que está acontecendo nos países desenvolvidos? A França já teve o retorno de 70% das escolas. A Alemanha também já recuou na volta das escolas, está falando em volta das escolas, das aulas, a partir de setembro. E nós, no índice, né, não chegamos ainda ao pico de mortes e de contágio, e nós já estamos falando em retorno. O próprio governador do estado, Wilson Witzel, que lançou no dia 1º de junho a flexibilização das medidas restritivas, no seu Twitter, no dia 6 do mesmo mês, fala que esse retorno precipitado pode causar uma segunda onda. E é uma tragédia que vai se abater sobre as nossas cabeças, porque nós não vamos sair de uma primeira onda, nós vamos ter uma onda contínua. E as escolas públicas já não estavam preparadas antes, na crise da água, que adiou a volta das escolas, o retorno das escolas do município, como bem colocou aqui a professora Kátia. O que a gente viu nesse retorno? Falta de fornecimento de água por parte do ente público, acúmulo de crianças nos bebedouros, alunos dividindo a mesma garrafa de água, né? Eu quero, talvez para fechar, citar o FENEP, né? O órgão nacional, se eu não me engano, podem me corrigir, das escolas particulares, que falam que no retorno as crianças da rede particular teriam que trazer para a escola, né, um par de calçado extra, máscaras extras,
e toalha. Aí eu pergunto a todos que estão aqui, será que a escola pública brasileira, e aí eu vou também citar a companheira do Conselho de Educação, né? A gente não está falando em financiamento da educação, em orçamento da educação. A escola pública brasileira está preparada para que os estudantes tenham tênis extra, toalha extra, máscaras extras. Então, para passar para a Duda, assim, é inadmissível e faremos greve em defesa da vida dos profissionais da educação. Valeu, Ricardo. Obrigado. Vai, Duda. Bom, boa tarde a todos e todas. Obrigada ao Simpro pelo convite. Eu que também sou dessa casa, né? Sou das duas casas, mas estou aqui hoje representando o CEP. Sou professora de Educação Infantil e Fundamental Primeiro Segmento da Rede Municipal do Rio de Janeiro, 2 matrículas de 22 horas e meia. E estou hoje na coordenação da capital do CEP e no Núcleo de Educação Infantil do nosso sindicato. Eu fiz essa apresentação para poder dizer desde onde eu falo. E aí, quero dizer que parabenizar as falas iniciais, foram muito, muito boas. Aprendi muito aqui com a fala do Hermano, do João Batista, a fala da Kátia, me identifiquei muito, assim, parece que economizou boa parte do que eu precisaria falar, ou do que eu venho falando nos espaços que a gente participa representando o Núcleo de Educação Infantil. O nosso núcleo, agora na pandemia, tem se reunido quinzenalmente, obviamente, virtual, né, às sextas, às 10 horas da manhã, e ontem a nossa reunião foi com os responsáveis, uma roda de conversa com a participação dos responsáveis. Por quê? Porque essa é uma luta que é nossa e que é dos pais e mães também. Porque eles também e elas também não estão querendo que seus filhos voltem para a escola e arrisquem as suas vidas e se tornem também vetor de levar, de repente, contaminação para dentro de suas casas. Então, a gente precisa chamar esses pais a serem nossos aliados nessa luta pela garantia da vida de todos e todas. Foi nesse sentido, com esse olhar, que o Núcleo fez esse debate junto com os responsáveis ontem, e a gente teve um excelente retorno, uma excelente participação dos responsáveis, e a gente tem também no CEP a TV CEP, que acontece às terças e quintas, às 17 horas, também foi uma iniciativa desse período da pandemia, e na próxima quinta, de 18, a gente vai conversar com os responsáveis aí na TV CEP, então, para que eles, e elas, principalmente são elas, né, coloquem as suas angústias com esse momento. Uma das coisas que a gente identificou tem a ver com o que a Kátia falou, da perda das vagas, caso tomem a decisão de não retornar. Como garantir a manutenção da matrícula. E a gente entende que essa precisa ser uma ação conjunta também do sindicato e dos responsáveis das crianças. Que essa também é uma tarefa nossa. Nesse sentido, a gente precisa estar aliados e aliadas nessa construção conjunta. O Núcleo de Educação Infantil fez essa conversa internamente também sobre quais seriam os parâmetros, o mínimo para um retorno, não porque a gente acha que tem que voltar agora. Ou o próprio CEP, quando a gente discutiu no nosso Conselho Deliberativo sábado passado sobre retorno, não é porque a gente acha que tem que voltar agora. Ao contrário, a gente está discutindo protocolos, estamos participando do GT com os vereadores aqui no Rio, estamos fazendo essa reunião quartas-feiras às 11 horas, queremos convidar as outras entidades que aqui estão, o Simpro já está participando, mas é importante, Malvina, o fórum participar, as universidades participarem conosco, na última reunião também. Mas a gente faz essa discussão porque a gente entende que a gente entrou no isolamento meio pegos de surpresa. Sexta-feira fomos todos dar aulas, trabalhamos com as crianças, demos tchau até segunda, e a segunda ainda não chegou. Nós não voltamos. Nós entramos no processo de isolamento corretamente ali. Foi acertado isolar, mas nós não nos preparamos para esse momento, não preparamos as crianças para esse momento. Acho que agora cabe a nós, dirigentes sindicais, também fazer o debate do retorno, portanto, para que a gente se prepare, para que a gente mostre que a gente tem argumento, que a gente está fazendo os estudos, que, se eu não me engano, o Hermano levantou aqui, sobre quem são os profissionais que vão poder voltar, quem são os profissionais que têm comorbidades, quem são as crianças que têm comorbidades, e a prefeitura não apresentou esses, colocou lá nas fases de retorno à educação. E pior, colocou a educação infantil de 2 e 3 anos voltando primeiro, na terceira fase, além de dizer que vão voltar os filhos dos pais que estiverem trabalhando. Mas a escola é direito da criança.
não é um direito dos pais para eles trabalharem, é um direito da criança. Então, como é que critério vai ser os pais estarem trabalhando? Outra coisa, um monte de pais e mães estão trabalhando em casa. E aí esses, então, não vão. E quem é que vai ficar na porta das escolas fazendo essa conferência ou fazendo essa triagem? E uma série de contradições que, se a gente permitir que passem, vão afirmar que a escola, na verdade, é um depósito, e nós não podemos permitir que afirme que a escola é um depósito. Nós temos que afirmar que a escola é um espaço de construção do conhecimento, assim como as casas e as famílias. Nesse sentido, eu aproveito a presença da Kátia, que é do Pedro II, também para parabenizar a carta que os docentes do Pedro II fizeram, falando da importância dos saberes das famílias e dessa construção. Para terminar, como o Ricardinho já disse, temos a certeza que, se os governantes mantiverem essa irresponsabilidade do retorno, nós vamos fazer o debate, nós já estamos apontando desde o nosso Conselho Deliberativo que vamos construir uma greve pela vida de todos e todas. E queremos contar com os responsáveis nessa greve, mas também com todos os demais sindicatos, com os estudantes, com as demais entidades sindicais que aqui estão, saudar meu companheiro Heleno da CNTE e dizer que esperamos que não só no Rio, mas que em todo o país a gente tenha... Concluindo, Duda. Fazer a greve pela vida, se assim for necessário.